Olá a todos amigos, irmãos na fé. Hoje nós vamos estudar e meditar sobre um estudo da semente da mulher, da semente humana e da semente da serpente. No estudo anterior nós estudamos e meditamos sobre o pecado original e descobrimos que, na verdade, o pecado original, o pecado cometido do Éden, não foi comer uma fruta de uma árvore, mas um ato sexual, um ato de adultério, que aconteceu entre a mulher, Eva, e a serpente, o animal que estava no Éden. E isso deu origem a duas linhagens. O texto bíblico original, o texto básico que nós vamos estudar e meditar em cima dele, está no livro de Gênesis, no capítulo 3, no verso 15. Diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu vou ler aqui outras versões aqui, que é importante a gente ler outras versões. Eu tenho aqui mais duas bíblias aqui. Eu tenho aqui uma King James e uma Bíblia de Jerusalém. Esse mesmo versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis. Na Bíblia King James diz assim, é quase idêntica a essa que eu acabei de ler. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. O eterno Criador e ao dos exércitos estava se dirigindo à serpente. Porquanto esta te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. A versão que está na King James. Agora veja essa versão aqui da Bíblia de Jerusalém. Vamos ver a versão aqui da Bíblia de Jerusalém, que ela abre precedentes e é uma Bíblia mais antiga, uma versão mais assim, próxima do original. Ela diz o seguinte, porém hostilidade entre ti e a mulher, entre tua linhagem e a linhagem dela. Ela não fala em descendência, mas em linhagem, né? Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, né? Então, o que esse versículo aqui traz é justamente o surgimento de duas linhagens, de duas descendências. Uma da mulher com o homem e outra da mulher com a serpente. Porque Eva engravidou tanto da serpente como engravidou de Adão. Teve dois filhos, Caim, fruto do cruzamento dela com a serpente, e Abel, fruto do cruzamento dela com Adão, né? E esse versículo trata disso, dessa distinção, dessas linhagens, dessas descendências, de dois povos, de duas linhagens, de duas sementes, de duas descendências, que a partir daí os habitantes da terra, a terra iria ser povoada através dessas duas linhagens distintas.
Caim não era filho de Adão, Caim era filho de Eva com a serpente. E Abel, sim, esse sim era descendente de Adão, filho de Adão com Eva. E o versículo aí, o eterno Criador, ele faz essa distinção e ele também estabelece uma inimizade, uma separação entre essas linhagens. E no decorrer da história bíblica, nós vamos entender que até determinado ponto essas linhagens viveram separadas, essas descendências viveram separadas para cumprir essa palavra, né? Muita gente deve se perguntar assim, mas fruto do cruzamento de um animal com um ser humano, gerar um ser humano, ou um ser híbrido, né? Você quer dizer então que a parte da humanidade não é completamente humana, ela é híbrida, ela tem o DNA, tem o DNA humano e o DNA de um animal. Naquele ponto da história da humanidade, até então nós vimos no estudo anterior sobre o pecado original, nós vimos que Satanás, Lúcifer, ele conhecia o laboratório do Eterno, a forma que o Eterno dispôs para a humanidade se reproduzir, se multiplicar nesse nosso planeta. Ele conhecia, ele tinha esses conhecimentos, né? Nós estudamos lá no livro de Ezequiel que a ele foi dado todo o conhecimento, foi dado toda a ciência sobre como as coisas funcionavam com a humanidade, com o planeta. E ele se utilizou disso, ele utilizou a serpente, ele sabia que era, até então, aquele ponto, seria possível fazer o cruzamento de um gene de um animal com o ser humano. Não um animal qualquer, mas o mais próximo do homem, como nós vimos e foi explicado que a serpente era um animal intermediário, um primata intermediário, primata mamífero intermediário entre a humanidade, o ser humano, o homem e a serpente, porque ele mesmo em si, sendo um querubim, e nós vimos lá no primeiro capítulo de Ezequiel, no capítulo 28, no capítulo 4 de Apocalipse, a descrição de como eram os querubins, que eles tinham pés de bezerro, de animais, tinham asas, e tinham um rosto de ser humano, mãos, braços de seres humanos. Então, as visões maravilhosas que o Eterno fez o profeta Ezequiel ter, e o apóstolo João ter também, o apóstolo Johanna ter também a respeito, aquelas visões celestiais dos querubins e tudo, aqueles segredos foram revelados a eles, né? Então, ele sabia dessa possibilidade, que até então era possível fazer esse cruzamento de um ser animal e um ser humano, nesse caso, até então. Como ocorreu isso, aconteceu essa problemática de Satanás utilizar a serpente para trazer um ser que não estava dentro da programação do Criador ao mundo, mas ele queria trazer, ele utilizou uma besta, utilizou um animal para fazer isso, para trazer os seus representantes ao mundo. E nós vemos isso, o próprio Mashiach Yahshua conta no Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, quando ele trata sobre a parábola do joio e do trigo, não é? Que o Criador plantou os seus filhos no mundo,
na simbologia do trigo. E o inimigo, ele, Lúcifer, Satanás, também utilizou da ciência que lhe foi dada, que lhe foi permitido ter, para trazer seus representantes no mundo, não é? Na simbologia do joio, não é? Na simbologia do joio. E então ele utilizou desse conhecimento. Como ocorreu esse problema, o Criador determinou que a partir dali já não seria mais possível. Ele colocou um impedimento. Esse próprio versículo 15 do capítulo 3 fala disso, que ele colocou uma inimizade. Não só a questão de separar, de segregar as linhagens, para que elas não se misturassem, não se miscigenassem, mas também no fator do DNA, não é? Eu falei que atualmente os geneticistas chineses estariam tentando fazer experimentos, não é? É uma coisa que foge até dentro da ética dos conselhos de medicina dos países e mundial também, sobre cruzamento de genes e DNAs de animais com seres humanos, mas não é mais possível, porque o Criador, a partir dali, ele colocou uma barreira. O DNA, o gene humano, não seria mais possível cruzar com o gene do animal e produzir um ser, um novo ser, né? É uma vida, um ser dali. Por causa daquele problema que aconteceu, foi colocado um impedimento, foi colocado uma barreira. Esse versículo 15 trata disso. Explica sobre essa barreira, sobre esse impedimento, para que não ocorresse outras vezes. Mas, enfim, o diabo conseguiu, através da serpente, trazer seus representantes ao mundo. Seus filhos, né? Trazer a sua linhagem ao mundo, para povoarem a terra também, para existirem paralelo aos filhos do Eterno, não é? E nós vamos ver isso aqui, essa questão das linhagens. Então a gente entende que Caim é filho da serpente com Eva, é filho da serpente com Eva. É por isso que ele matou o seu irmão, porque a sua natureza era má. Nós vamos perceber, vamos observar em vários versículos da Bíblia, da palavra aqui, falando a respeito da malignidade, falando a respeito da natureza de Caim. Vamos aqui ver o próximo versículo no capítulo 4, no verso 8 de Gênesis mesmo. Vamos aqui ver, falando sobre essa questão das linhagens. Gênesis 4, 8. Disse Caim a seu irmão Abel: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Novamente, por inimizade entre a tua linhagem e a linhagem dela. Ambos seriam adversários, ambos seriam inimigos. E a descendência da serpente demonstrando a sua natureza, uma natureza maligna, uma natureza homicida. Temos aí o primeiro homicídio da história da humanidade, cometido por Caim, que era filho da serpente. Por isso ele cometeu o homicídio, por isso ele matou o seu irmão. Irmão por parte de mãe, né? Não por parte de pai. Porque Caim não era filho de Adão. E nós vamos ver isso por intermédio das genealogias.
aqui já no início do livro de Gênesis, nós vemos a descrição dessas duas genealogias, né? Eu que já tenho um certo tempo no meio religioso, principalmente no meio evangélico, eu sempre procuro sendo orientado a estudar a Bíblia e vendo essa questão das genealogias, não é? Aqui no início, a questão das genealogias aqui em Gênesis, nos evangelhos mesmo, mostrando a genealogia de Yahshua Mashiach, e em alguns livros da Bíblia, também falando de genealogia, eu me perguntava por que essa questão das genealogias, né? E hoje eu sei, por causa dessa questão, dessa revelação, dessas duas linhagens, dessas duas descendências, eu entendo o porquê que as genealogias foram colocadas aqui, nas Escrituras, não é? Para nós nos guiarmos e termos esse entendimento sobre essas duas linhagens. A partir aqui, no mesmo capítulo 4, a partir do versículo 17 até o 25, fala a respeito da genealogia de Caim. Houve a questão do homicídio, e Caim saiu diante da presença do Criador. Aqui no verso 16 fala uma coisa bem interessante a respeito dele. Então saiu Caim da presença do soberano e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Né? Uma linhagem, uma descendência que marcada por viver a parte da presença do Criador, viver alheia à presença do Criador. Isso vai marcar essa linhagem. Viver à parte, viver fora da presença do Criador. No verso 17 diz: conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. Caim edificou uma cidade, e lhe deu o nome do filho, Enoque. Interessante esse versículo aqui que marca o surgimento da primeira cidade, o estabelecimento de uma cidade, que nós conhecemos como cidade hoje, um sítio urbano, né? Um diferencial da vida rural, né? Da vida no campo, estabelecimento de uma organização humana, a cidade, e colocou o nome dessa cidade, o nome do filho dele, Enoque. Observamos aí a questão da nominação, de eleger um nome. Ele estabeleceu a cidade e colocou o nome dessa cidade, né? O nome. As cidades têm nomes, né? As cidades têm nomes. Fortaleza, Rio de Janeiro, Recife, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, né? Isso denota que nós vivemos dentro de uma civilização cainita, cujos padrões foram estabelecidos lá nas origens, lá no passado, lá no início, lá na Gênesis. A civilização que nós conhecemos hoje, que nós temos hoje, ela tem suas origens lá no passado. O estabelecimento de sítios urbanos, o estabelecimento de cidades e a nominação dessas cidades. Colocou o nome do filho dele. Ele colocou o nome do filho dele.
o nome de uma pessoa, né? A questão da nominação, e por meio desses estudos nós vamos ver, nós vamos conferir aqui essa questão dos nomes, das nominações, denominações, muita similaridade com isso. Mas o nome do Criador, onde está agora? Colocou o nome do Filho. O estabelecimento das nominações humanas, não é? Das vocações humanas, nós vamos ver sobre isso aqui também, sobre essas vocações humanas. Vamos continuar aqui. O verso 18, do mesmo capítulo 4. A Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. Lameque tomou para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, e o da outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O estabelecimento da pecuária, né? Da criação de animais, né? Aqui fala que Jabal foi o pai dos pecuaristas. O pai dos pecuaristas. O verso 21 diz: o nome de seu irmão era Jubal. Este foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. A questão da música, a questão das artes, o estabelecimento do meio cultural, do entretenimento, né? Das artes. Esse outro descendente de Caim. Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Disse Lameque, pronto, a respeito de Tubal-Caim, ele trabalhou com os metais, né? Foi aí o surgimento da indústria, a indústria metalúrgica, né? A indústria da metalurgia, do ferro, dos metais, né? Então, nós vemos aí que os descendentes de Caim foram os estabelecedores da pecuária, das artes, do entretenimento, da indústria metalúrgica, né? E nós vivemos essa civilização que nós vivemos hoje, né? As indústrias, a indústria do entretenimento, a indústria que fabrica bens duráveis, né? A pecuária, né? A agricultura, também a agropecuária, essa questão toda, né? Essa civilização, esse mundo que nós vivemos hoje, as sociedades que nós vivemos hoje, será que elas estão voltadas para o Criador? Será que elas invocam o Criador? Elas estão voltadas, elas foram estabelecidas para o Criador? Ou foram estabelecidas para o homem? Não é? Como Caim, que ao fundar a cidade, colocou o nome do filho dele lá, na cidade. Porque ele saiu da presença do Criador. O Criador havia determinado um juízo sobre a vida de Caim.
após ele matar o irmão dele, Abel. Irmão por parte de mãe, claro. Ele aqui no verso 10 mesmo, capítulo 4, ele diz: disse que fizeste, a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito és dentre a terra, desde a terra, que abriu a sua boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te farás mais, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás pela terra. Então o eterno Criador e Yahvé dos Exércitos estabeleceu um juízo, que ele seria fugitivo e errante pela terra. Então diz Caim ao soberano: é maior o meu castigo do que eu possa suportar. Hoje me lanças da face da terra, e da tua presença me esconderei. Serei fugitivo, errante pela terra, e qualquer que comigo se encontrar me matará. Aí no verso 15 o soberano diz o seguinte: porém ele disse: portanto qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. Para que não se alastrasse a questão do crime, do homicídio, para que não o ferisse quem o encontrasse. Né? Então estabeleceu um juízo, que ele seria nômade, ele não pararia, não. Mas ele, em oposição, em resistência, e nós vamos ver que essa linhagem é uma linhagem resistente à palavra do Criador, às determinações dele. Ele se estabeleceu no lugar. Diz que ele então saiu Caim da presença do soberano e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Ainda se estabeleceu próximo do lugar da entrada do jardim do Eterno, como uma tentativa de que, na oportunidade que eu tiver, eu vou entrar de novo nesse jardim. Eu vou voltar para esse jardim. Não interessa se eu posso ou não. Eu vou, a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou entrar para dentro de novo desse jardim. Se eu encontrar uma oportunidade, eu entro para ele de novo. Mesmo vivendo uma vida à parte, uma vida alheia, uma vida fora da presença do Criador. Eu quero as benesses desse lugar. Como muitos que querem se salvar, querem viver, querem a eternidade, querem encontrar a eternidade, mas não querem se submeter a Yahvé dos Exércitos. Eles não querem se submeter ao Criador. Não é?